Fala aí, galera. De boa? Bom, aqui é o Bob, nesse formato aqui meio que de podcast, né? É aqui, mas é o de Bob News, o Plantão News, né? Galera, não tá tão de boa assim, né, para os fãs de MMA, com a notícia que o brasileiro Charles do Bronx, ele perdeu o cinturão. Como assim ele perdeu o cinturão? Se a luta nem ocorreu ainda, né? Então, galera, ele perdeu o cinturão para balança. Exatamente isso. Eu vou explicar o que aconteceu, galera. A brasileira, né, a Ariane Sorriso, ela vai estar em ação também nesse card de sábado, né? Ou seja, de amanhã, no dia 7. E ela ali comentou a respeito do problema na balança. Ela bateu o peso e usou as redes sociais dela para manifestar esse problema aí, né? Na balança que é usada para verificar o peso dos atletas, perdão, galera, durante o processo de corte de peso ali, né? Que é regulado de forma similar à balança da pesagem oficial. Então, quer dizer, tem a pesagem do UFC, né? A balança do UFC e a balança de um órgão lá, né? Que eles usam também para poder fazer a pesagem. E aí, segundo a lutadora, uma pessoa não identificada reiniciou a máquina e ela ficou desregulada em 200 gramas. Certo, galera? E ela disse o seguinte, abre aspas, parabéns ao inteligente que resetou a balança de conferência de peso dos lutadores e calibrou ela errado, com 200 gramas de diferença. Só ficamos sabendo hoje pela manhã que estava dando diferença da balança da comissão atlética. Então é o seguinte, como eu disse, tem a balança do UFC e a balança da comissão atlética, né? E a balança da comissão, segundo a Ariana, né? Ela estava desregulada, que alguém desconhecido foi lá e desregulou a balança. E o brasileiro Charles do Bronx, o ex-campeão, né? Infelizmente aqui tem que falar isso, ele não conseguiu bater o peso, né? Sendo que de manhã ele havia usado o Twitter dele para dizer que estava no peso, né? Na hora da verificação oficial, aí ele acabou não atingindo e ficou ali cerca de 200 gramas exatamente, né? Acima do limite que é dos pesos dos leves. Exatamente o problema da desregulagem da balança, o suposto problema, né? Então aí, e detalhe que ele não, por ser uma luta, uma disputa de cinturão, ele não poderia usar a tolerância de 454 gramas, né, que é as libras de tolerância que tem quando o lutador não consegue bater o peso. Aí eles usam essa libra de tolerância e pagam, né, uma porcentagem do, do cachê deles, né, do salário deles lá, da bolsa, isso, da bolsa deles, e vai pro seu oponente. Só que nesse caso, por se tratar de uma luta de cinturão, uma disputa de título, não tem esse limite de tolerância. Então, infelizmente, o brasileiro perdeu. Ele, como eu havia dito, ele de manhã ele tuitou que estava no peso certinho, mas quando foi fazer a pesagem lá na comissão atlética, ele não bateu o peso. Aí ele teve uma hora extra, né, para ver se conseguia perder, mas ele bateu a mesma coisa de novo. Ele não conseguiu bater diminuir, né, essas 200 gramas que faltava. Uma outra brasileira também não conseguiu bater o peso também. Enfim. E como é que fica agora? Bom, é o seguinte, galera. O, já que o Charles do Bronx ele não conseguiu bater o peso, ele não fica mais elegível para disputar o título, né? E a luta ainda vai acontecer entre ele e o Justin Gaethje. Só que, em caso de vitória do Charles do Bronx, que é o ex-campeão, ele não vai ficar com o cinturão. O cinturão vai ficar vago. Provavelmente, como ele venceu, né? Se ele vencer, né, o Justin Gaethje, aí ele vai ter que fazer uma disputa de cinturão novamente com outra pessoa, ou talvez uma própria revanche com o Justin Gaethje.
Agora, tá valendo pro Just Gate que ele conseguiu bater o limite ali, né, do peso do peso dos leves. Então, se o Just Gate vencer, ele vai se consagrar um novo campeão, porque ele bateu o peso. E galera, agora falando um pouco aqui as minhas considerações. Bom, o Charles do Bronx, ele já teve muitos problemas, né, no passado com peso. Porém, foi em outra categoria. Nessa categoria, ele tem batido peso com tranquilidade, entendeu? Todas as lutas aí ele tem batido peso com tranquilidade. Então é possível sim que há, há algum erro, né? Um erro na balança lá. Realmente essa pessoa aí que a lutadora Ariane Sorriso ela citou, essa pessoa não identificada, de repente ela fez essa cagada aí, mas até que se prove isso, se realmente eles provar isso, não tem mais tempo, galera. Infelizmente, é a regra, ele não é mais o campeão. É o primeiro campeão na história do UFC, acho que talvez na história do MMA, não sei, que perde o cinturão pra balança. Bom, e agora, galera, é o seguinte, com eu tava confiante que o brasileiro ele ia ganhar, né, do americano. A disputa a disputa lá de título, né? Porque ainda é uma disputa de título, pelo menos para o Gate, vai ocorrer na casa do Just Gate, lá no Arizona, né? Então a torcida toda tá a favor do Just Gate. Se não toda, mas a grande, né, maioria ali tá a favor do Just Gate. Ah, e eu acho que antes eu tinha a convicção que o Charles do Bronx iria vencer, né? Mas agora depois disso, depois desse ocorrido, eu acho que mexeu com o mental dele, abalou um pouco e eu já tenho minhas dúvidas. Eu fiz um pré-main event, né? Eu voltei a fazer o pré-main event. Eu vou postar ele aí amanhã, no sábado aí pra vocês. E no pré-main event, vocês que já acompanham o meu canal, sabem que eu luto com o Azarão, né? Então o Charles do Bronx ele é o favorito e eu lutei com o Just Gate. Os dois azarões que eu lutei, que eu fiz também da Rosina Marunas, os dois azarões eles ganharam, né? O Just Gate ele nocauteou o Charles do Bronx nessa simulação. Eu, eu acho que pode acontecer isso na noite de sábado, na noite de amanhã, do dia 7. Porque eu acho que que mexeu com o mental do nosso ex-campeão, do Charles do Bronx. Mas vamos ver, eu espero estar errado, espero que ele consiga a vitória. E mesmo que ele não vá sair com o cinturão, se ele conseguir a vitória, ele com certeza ele vai já ter outra disputa de cinturão logo em seguida para poder recuperar, né? Bom, galera, é isso. Infelizmente, essa é a notícia. Uma péssima notícia, né? Como eu disse, pra gente que é fã aí de luta, de MMA, enfim. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Lembrando que amanhã eu vou postar aí o pré-main event, né? A simulação das duas lutas entre a campeã Rosina Namajunas e a Carla Esparza e o ex-campeão Charles do Bronx contra Justin Gaethje. Então é isso aí, galera. Nos vemos amanhã. Nos vemos não, né? Vocês vão assistir o vídeo aí. Mas é isso. Fique com Deus e fui que fui. Galera, não esqueça de deixar seu like, tá? Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Deixe esse like aí que é muito importante. Deixe o seu comentário se você quiser. Fique à vontade para comentar. Compartilhe aí nas redes sociais. Compartilhe com a sua família, com seus amigos, para atingir mais pessoas e assim obter mais inscritos. A qualidade dos vídeos aqui estão melhorando cada vez mais, entendeu? Os conteúdos também. Eu trouxe, né, um furo de reportagem recentemente aí da atriz Débora Falabella, que ninguém tem, né? Vai se provar aí alguns meses mais pra frente, quando começar a falar nessa série e tal. E eu vou dizer pra vocês, eu avisei, só o de Bob aqui que tinha. Mas enfim, galera, vou ficando por aqui.
Deixa o seu like aí, que o like é muito importante, o YouTube valoriza muito. E deixa a sua inscrição também. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito. Um grande abraço, fiquem com Deus e fui que fui.